Olá a todos. Hoje o nosso Conversa Política do blog Paçoca com Cebola vai bater um papo com a advogada Fernanda Viotto, que foi candidata a vice-prefeita de Londrina na chapa do candidato Márcio Stan, do Podemos, e com a Alessandra de Paula, que foi candidata a vereadora e é professora. E nos últimos dias ambas assumiram funções no Podemos, tá? Coisa bonita, coisa importante. O Podemos Mulher é presidido pela Carol Arnes, que é ex-candidata a prefeita de Curitiba. Tá? A Fernanda Viotto virou secretária-geral do Podemos Mulher no Paraná e a Alessandra, vice-presidente norte, região de Londrina. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, viu, Cláudia? A gente está muito feliz de poder participar do seu programa. Você é um profissional muito respeitado e a gente está muito contente, muito honrada, né, Alessandra? Opa, com certeza. E ainda, além de tudo, ainda falar um pouquinho sobre a gente ocupar aí esses espaços políticos que eu acho que é muito importante para a representatividade. Não adianta fazer média que eu pergunto do mesmo jeito, viu? Olha, vamos à primeira pergunta, que é o seguinte. Considerando que nós estamos em 2021, né? Nós já tivemos uma mulher como presidente do STF, né? Tivemos já uma presidenta da República, tivemos governadoras, né? É importante ainda, dentro de um partido, ter um Podemos Mulher, ou outro nome de outro partido, é importante ter um espaço destinado exclusivamente para as mulheres? Cláudio, eu vou começar, a Alessandra vai falando e a gente vai se misturando aqui. Cláudio, eu gostaria muito de não ter que ter um Podemos Mulher, que só tivéssemos o Podemos, com muitos homens e muitas mulheres. Até porque o partido é presidido por uma mulher, né? Pela Renata Abreu, que é uma mulher, né? Isso já é um grande avanço. Isso, inclusive, foi um dos fatores que me fez acreditar na proposta e nos ideais do Podemos. O fato de ter uma mulher na sua presidência nacional. Eu gostaria muito, eu até falei esses dias para a Carol Arnes, que é a nossa presidente do Podemos Mulher aqui no Estado, que eu gostaria de um dia não precisar mais ter um Podemos Mulher. De a gente ter um Podemos só, um partido dividido entre homens e mulheres, que nós pudéssemos todos ter a mesma força, o mesmo número, né, de filiados e de pessoas que tivessem realmente poder dentro do partido, poder de decisão, inclusive. Mas enquanto nós somos minoria, né, Alessandra, a gente precisa, sim, ter um Podemos Mulher para nos representar, para fortalecer a nossa classe e nos ajudar com as nossas demandas. Você não acha, Alessandra? Não, é importante salientar que não é só o Podemos que tem isso, né, que tem uma parte mulher, Podemos Mulher, os partidos têm investido nisso, porque se viu a necessidade, a partir de 2016, de engajar mais as mulheres dentro do partido para que depois elas saíssem candidatas. Mas, gente, eu tenho alguns números aqui que, por exemplo, nós somos 52% dos eleitores, né? E a nossa representatividade nos municípios, né, então agora nas eleições de 2021, é de 11,8%. 14, né? Entendeu? É muito baixa. E aí, se a gente parar para pensar, o que cresceu de 2016 para 2020, né? Qual foi o resultado das eleições? 4,4%. Sim. Eu estava lendo, desculpa, Alessandra, só para completar, eu estava lendo um artigo ontem que dizendo o seguinte, que no mundo, os espaços de tomada de decisão nos parlamentos, apenas 24% essas cadeiras são ocupadas por mulheres. No Brasil está abaixo de 15%. Na verdade, no Brasil é 9%. A média 9%. A média mundial é 20%, no Brasil é 9%. Nós estamos ainda muito, muito atrás. Vamos ter que dar muita cotovelada ainda, né? Mas olha só, Cláudio, a questão de cotas, por exemplo, já nos outros países, na França, na Itália, é muito anterior ao nosso, né? Então, a gente já está muito atrasado. Nós somos, realmente. Um outro número também é que no Brasil nós somos 5.568 municípios. Em 948 municípios não existe nenhuma representatividade feminina.
Então, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que esse sistema de cotas, da forma como está hoje, ele realmente colabora para que haja uma ampliação do número de mulheres na política? Porque eu percebo o seguinte: existe uma cota para que as mulheres participem da campanha, porém, todos os partidos saem no tapa para encontrar mulheres, porque elas não querem exatamente participar da disputa política. Por que é tão difícil para as mulheres disputarem uma campanha eleitoral ou se convencerem que é importante participar de uma campanha eleitoral? Cláudio, primeiro sobre a questão de cotas, é importante a gente lembrar que a lei fala em cotas de gênero, não fala para mulheres, né? Mas a gente sabe que isso só aconteceu, a lei só fez essa imposição legal porque nós não tínhamos muitas mulheres na política. E muitos partidos nem queriam a gente lá, né? Eu acho que a gente atrapalha um pouco os homens. Acho que eles têm um pouco de medo da gente, Alessandra. Mas eu acho que é uma discriminação necessária, sabe? Eu acho que é uma ferramenta para a gente conseguir entrar nos partidos políticos, porque agora eles vão ter que engolir a gente, você está entendendo? Agora não tem como não nos aceitar ou não deixar que a gente se capacite, que a gente esteja preparada, porque sem a mulher o homem não participa. Então, é uma condição para que eles possam ser também candidatos. Então, foi uma imposição meio goela abaixo. Agora, vocês vão ter que engolir a gente, porque sem a gente, vocês também não são candidatos. E eu acho que é uma questão de tempo, até que a gente consiga aí chegar num pé de igualdade para que essa cota seja desnecessária. Exatamente. Eu acho que existe um estudo dizendo que essa cota, para a gente chegar num nível de ter metade, homem e mulher, tá, nos espaços de poderes, existe uma progressão, a gente demoraria, com essa velocidade que nós estamos indo, 80 anos. Quase 100 anos, 6 anos. Então, assim, hoje em dia, você vê, nas eleições passadas foi estipulada até uma cota de 30% do fundo eleitoral, para ver se atraía mais mulheres. Mas, né, 4,4% de crescimento não é um resultado positivo. Eu ia até deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou, por exemplo, essa questão do fundo eleitoral, esse percentual para as mulheres. A gente houve muitas denúncias que muitas mulheres foram colocadas dentro do processo eleitoral apenas para receber essas cotas e repassar para outras mulheres. Essas imposições dos homens candidatos, vocês percebem muito? Isso é muito evidente? Isso é uma coisa meio sutil? Olha, vamos continuar nessa ordem ou você quer falar primeiro, Ali? Pode falar o que vocês quiserem. Pode falar. A gente deixa o Cláudio falar um pouquinho depois, né? Olha, Cláudio, depois a gente tem que voltar naquela pergunta sua, por que as mulheres não querem participar. A gente não pode esquecer, porque ela é bem importante até para a gente poder ser inspiração para outras mulheres, né, Lê? Que isso aconteceu com a gente também. Vamos lá. A questão do fundo partidário, assim, o próprio STF definiu, né, que teria que ter esse repasse no percentual de mulheres que participassem do pleito. Então, se for acima de 30, inclusive, esse repasse tem que ser maior, né? Tem que ser de acordo com o percentual de mulheres existentes no partido. Mas não há uma regra clara sobre como seria a divisão e como seria ser colocado esse dinheiro, para quem seria, se seriam para todas, só, por exemplo, ele diz lá na decisão, o STF, que seriam para todas as mulheres, né? Mas existia uma lei anterior que falava só de chapa de cargo minoritário, né? Só, por exemplo, para vereadoras, não era para chapa majoritária, por exemplo. E depois, com essa decisão da STF, não ficou muito claro como seria aplicado esse valor. Então, o partido, os líderes do partido é que definem para onde vai o dinheiro, e eles podem definir, por exemplo, que ele vai para uma mulher só para uma candidata, por exemplo, a prefeita, que teria mais chance. Então, isso é um problema, e nós sentimos na pele, né, nessas últimas eleições. Eu não digo nosso partido, eu digo eu, enquanto uma pessoa que viu tudo que aconteceu, né, nessa campanha eleitoral aí na anterior, na municipal, e as reclamações das mulheres todas, candidatas, né, a vereadora, que nem sempre o dinheiro chega na mão delas. Por quê? Porque não existe uma regra, não foi estabelecido a forma como esse dinheiro seria dividido.
Então, isso é um problema, porque aí o partido pode definir quais são as candidatas com mais chances e elas recebem, sim, todo esse dinheiro desses 30%. Não é, Alessandra? Não, eu acho que vou voltar, então, para responder uma das causas de por que as mulheres não entram na política. É isso. A gente, assim, a nossa presença já é subestimada nos espaços políticos, a começar por essa fragilidade da lei das cotas e também de repassar o fundo eleitoral. É muito frágil, parece que quando fazem alguma coisa que é destinada à mulher, não é nada certo, não é nada preciso, né? Fica na mão de alguém para decidir, né? Que não somos nós. Que não somos nós. Olha isso, chega na mão de alguém para decidir, quer dizer, já não está decidido antes. Então, isso causa, e aí eu vou falar de mim, né, da minha pessoa enquanto candidata a vereadora ano passado, eu me sentia muito insegura. E eu conversava muito isso com a Feira, que está aqui para falar, tipo assim, poxa, será que eu vou conseguir continuar colocando as minhas coisas na rede social e fazendo mídia social a semana que vem? Eu não sabia se eu ia ter. E vou uma coisa aqui que vai servir, que é para as mulheres entenderem como funciona, que isso eu passei na pele. Eu tive doadores que doaram um valor para mim, e eu fiquei sabendo que para um outro candidato homem, ele doou um triplo. Entendi. Quer dizer, inclusive na doação, né, de recursos também existe essa discriminação. Cláudia, é importante as pessoas entenderem que quando a gente vai participar de um processo eleitoral, a gente precisa de verba, né? Até li um texto esses dias dizendo o seguinte: no Brasil, sem dinheiro, você não consegue ser candidato a nada, porque tudo, até para pagar gasolina, o combustível, para você fazer uma visita, você precisa de dinheiro. E como é que você faz isso? Ou você recebe dinheiro do fundo eleitoral do seu partido, ou você recebe dinheiro de doação, pessoa física, só, né? Então, assim, vamos imaginar como é difícil para a gente, para nós mulheres, conseguirmos uma doação, sendo que, normalmente, quem tem dinheiro para doar para a gente é um empresário que, mesmo sendo da conta da pessoa física dele, é um homem que é ele que decide para onde vai todo o dinheiro e ele não quer investir na mulher, ele prefere doar para o homem. Então, a gente fica muito dependente do fundo partidário. Então, é muito importante que a lei venha, e o TSE, a lei eleitoral precisa definir isso com a máxima urgência, porque deixou na mão dos partidos, e os partidos estão em saia justa com isso. Definir o seguinte: como é que nós vamos dividir esse dinheiro de 30%? Porque tem mulher que não consegue voto porque não tem dinheiro nem para pôr combustível, para pagar um negócio na internet, isso é um absurdo. Vocês acham que isso é um impedimento para que as mulheres também participem da política? Obviamente, não é só esse impedimento. Então, por que as mulheres elas têm tanto receio de participar do processo político e de eleição? Vou te contar, vou te falar sobre a minha experiência, que eu acho que muitas mulheres vão criar essa conexão e vão se ver um pouquinho na minha história. Eu, por muitos anos, eu sou advogada, você sabe, né, empresária na área da educação, mas eu sempre senti que eu podia fazer diferença na sociedade com minhas ideias, com o meu trabalho, e fui fazendo isso de acordo com a minha vida, com a minha idade, mas chegou um momento que eu entendi que eu precisaria participar mais da vida política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e eu poderia fazer a minha parte. Meus filhos já tinham filho moço, meu outro filho já estava maiorzinho, eu falei, eu acho que agora é a hora. Eu tinha, obviamente, que me filiar a um partido, me filiei ao Podemos, porque me encontrei muito nesse partido. E aí comecei a trabalhar no partido, virei secretária da Executiva Municipal, e aí veio o convite para ser candidata a vice-prefeita. E no dia que eu recebi o convite, eu tomei um susto, porque eu não esperava e não imaginava. E aí eu vim para minha casa e conversei com meu marido, falei, daí, o que você acha, aceito ou não aceito? E ele disse assim, que bom, você defende tanto a participação feminina na política, mas quando a batata quente está na tua mão, você está com medo? Aí você vai fugir? E naquele dia, Cláudia, eu pensei assim, por que eu estou com medo? Né? E eu estava com medo, de verdade. Porque existe muito preconceito, existe muita discriminação, porque mulher, na política, ela não pode ser bem vestida, ela não pode ser vaidosa, ela não pode ser bonita, ela não pode ser nova, ela não pode ser inteligente. Eles não conseguem compreender que é possível uma mulher ser bem cuidada, ser vaidosa, estudar, ser capacitada, ser dona de casa, ter trabalho e ainda poder servir o seu país, a sua cidade, o seu município enquanto política.
A gente vê muitos casos de violência com a mulher quando ela assume um cargo na política, violência, a gente vê violência moral, xingamentos, a gente vê cada coisa, assim, né? A gente vê na TV, mas a gente que agora está no meio político, a gente ouve mais coisas, né? Homem apertando o seio da mulher, a gente vê cada coisa. Abrindo um parênteses aqui, o caso lá de São Paulo, do deputado, Sim. que implicou a moça lá, a deputada Isa, na hora ali, no plenário ali, todo mundo assistindo. Vamos nominar, é o deputado Fernando Cury. Exatamente. Todo mundo. Então, assim, Cláudio, é muita exposição, e a gente tem um pouco de medo dessa exposição, porque a gente preza muito pela família, pelos filhos. Meus pais ficaram com medo dessa exposição. A gente tem muito a perder. Então, realmente, Cláudia, eu acho que existe uma questão cultural, de que a mulher foi criada para cuidar da família, dos filhos, e apesar da gente já estar numa geração que a gente trabalha e paga as contas, a gente ainda vive um machismo, uma cultura machista. E às vezes eu percebo assim que os homens não querem muito que a gente entre na política, sabe? Não sei se por receio da gente ter poder, né, e a gente poder fazer as transformações que a gente quer, ou talvez porque eles acham que a gente não tem capacidade para isso. O fato é que, aliado à questão cultural e a esse medo da discriminação e do preconceito, a gente ainda enfrenta questões institucionais, Cláudio. Por exemplo, dentro dos partidos. Os seus diretórios, os partidos, os seus diretórios, eles são liderados, na maioria, por homens, né? Então, é muito difícil você ter voz, você ser ouvida. Eu e a Alessandra, por exemplo, aqui no Executivo Municipal, a gente tem direito a voto. A Alessandra é presidente do Podemos Mulher, aqui em Londrina, eu sou secretária-geral, a gente tem direito a voto, mas a gente sabe que em vários partidos, nos diretórios, não tem mulher. Não tem mulher. O Podemos, por exemplo, agora está determinando que todos os diretórios, que são executivos municipais, tenham uma mulher na sua composição, enquanto presidente do Podemos Mulher. Mas tem que obrigar, porque senão a gente não tem voz, a gente não tem direito a voto. Essa questão institucional, Cláudio, também é um problema, porque quando você chega lá, você vai assim, vai enfrentando medo, vai tendo coragem, vai enfrentando, aí de repente você chega num lugar que só tem homem. Todo mundo mandando, você fala, e agora? Socorro, né? E você tem que gritar para ser ouvido. Não é fácil. Entrar para a política. E você? Como é que você entrou e por quê? Então, eu na verdade, assim, eu faço parte de alguns grupos liberais. Eu faço parte de um grupo de mulheres liberais que é mundial, né? Mas nós temos aqui no Brasil, chama LOLA, Ladies for Liberty of Alliance. Então, é um grupo de mulheres. Para entrar nesse grupo, tem que falar inglês ou não? Na verdade, a gente participa de várias coisas que são inglês. Não, aqui tem a nossa setorial no Brasil e tudo é em português. Eu sou líder do Movimento Livres, que é o maior movimento liberal do Brasil. E eu sou líder desse movimento. Então, assim, eu já sou líder desse movimento antes de entrar para a política. E nesse movimento, a gente discute muita política. Até a semana que vem, eu vou assumir, agora eu vou ser coordenadora da setorial de educação, né? Porque eu tenho muita atuação nessa setorial e eu vou assumir a setorial. Então, eu já participava de vários projetos na parte de empreendedorismo para mulheres e várias coisas, escrevo artigos, né, pro movimento. E eu comecei a pensar que eu queria mudanças e eu tenho como valores várias coisas na política que não me agradam. E eu gostaria de mudar. Aí eu pensei, puxa, se eu quero mudar algo, eu tenho que ser a mudança, né? Eu tenho que participar dessa mudança. E não tem outra maneira de participar dessas mudanças a não ser você tendo aquele poder de participar das decisões, né? Então, como sendo vereadora, prefeita, deputada estadual, deputada federal, eu acho que a mulher tem que ocupar mais esses espaços. E foi isso que eu fui buscar, né, sendo candidata. Então, a minha motivação foi ser mudança. Eu queria participar desse processo, né, como pessoa mesmo. Né? E pegando essa sua palavra de mudança, eu vou ler uma frase aqui. Uma mulher na política muda a própria mulher. Muitas mulheres na política mudam a própria política.
é uma frase da Michelle Bachelet, que é ex-presidente do Chile. A política mudou vocês? Vocês estão conseguindo mudar a política? Posso falar que depois do processo eleitoral, sim, eu aprendi muita coisa, sabe, Cláudio? Eu conheci muita gente, eu conheci algumas realidades que eu ainda não conhecia, achava que sim, mas não conhecia, e vi que é possível, sim, transformar, que é possível mover montanhas quando a gente se une. E agora, principalmente, quando a gente montou esse grupo do Podemos Mulher Estadual, em que nós unimos as mulheres do Podemos aqui no estado do Paraná, da qual a Alessandra faz parte, a gente viu como essa força feminina, nós todas podemos sim fazer transformações. E por que eu acho que sim? Porque eu acho que a gente tem alguns interesses diferentes dos homens, a gente vê algumas coisas com olhares diferentes, a gente tem algumas demandas que a gente tem como prioridade, e que eu acho que se a gente trabalhar e tiver poder, a gente consegue transformar nessas áreas que talvez esteja precisando mais, sabe? Então, eu me senti transformada após essa campanha eleitoral, né, aqui no nosso município. Eu senti que eu não podia fugir da raia, que eu tinha que, sim, continuar trabalhando, estudando, me capacitando. Estou fazendo uma pós-graduação agora em gestão pública, tenho participado bastante de vários movimentos, e estou muito contente. Eu acho que a gente tem, sim, que continuar, né, Ali, a batalhar, e eu tenho certeza que a gente pode, sim, transformar a política, como ela diz, porque a gente tem essa força. A mulher é muito corajosa, Cláudio. Se você perguntasse assim, por que eu acho que a mulher é importante na política, porque eu acho que a gente é muito corajosa. Nós somos resilientes, e quando a gente quer uma coisa, sai da frente, né? É como a gente faz quando a gente quer defender um filho. A mulher, quando está na política, ela faz mais ou menos isso. Ela tem muita vontade de fazer essas transformações. O que nos move são só coisas boas, né, Ale? O que você acha? Não, eu acho que é isso, e assim, hoje provado por estudos, né? Até as 10 maiores economias do mundo têm a participação da mulher. O primeiro país, né, que tem 47% de participação de mulher e 53% de homem, que é bem igualitário, que é a Finlândia, hoje é presidido por exemplo, os ministérios são 12, 7 por mulheres. E a primeira-ministra é mulher. Eu escrevi um artigo para o Lola sobre a Finlândia. E eu acho assim, é importante dizer que são as 10 primeiras economias do mundo têm a participação da mulher. Então, a mulher também faz parte desse processo. Uma coisa que você comentou, e volta e meia eu ouço, não, as mulheres têm um olhar diferente para a política, para o mundo, e por isso que a participação delas poderia mudar tudo. O que exatamente que vocês olham que nós, marmanjos, não enxergamos? Olha só, eu acho que... Uma das coisas, né, Fer, eu acho que é empatia. Eu ia falar da empatia, mas eu acho que eu acho assim, olha, saiu um estudo de Harvard que diz que nos países onde a mulher tem lugar na política, as políticas públicas para educação e saúde são melhores e em maior quantidade, que a mulher, nessa questão da empatia, ela consegue se colocar no lugar do outro e defender os interesses da minoria, que precisa ser mais representada no nosso país. Eu acho que a mulher... Obviamente, quando a gente está brava, a gente quer brigar por algo, e a gente quer fazer valer as nossas vontades, a gente grita, xinga, bate na mesa, né? Mas eu acho que, mais do que isso, a gente tem um jeito de convencer, de fazer valer aquilo que a gente quer, às vezes sem agressividade, sem xingamento, com mais respeito. Assim, a gente tem visto cada absurdo, cada violência contra as mulheres aí, né? Na política, eu estou dizendo. Mas esse jeitinho, assim, que eu digo... Eu vejo até nessa questão de ser mãe, sabe? Nessa questão materna, de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro e querer que realmente a gente tenha um país melhor, uma sociedade mais feliz, com um país com menos miséria, com mais condição de educação e saúde para a população. Eu acho que a gente tem esse olhar, assim, sabe? Que talvez o homem,
alguns homens tenham perdido isso com o tempo, talvez. O homem é muito preocupado, sim, com a economia, e eu acho super importante, né? O que seríamos de nós se nós não nos preocupássemos com questões ligadas à economia. Até, Cláudio, eu li numa prefeita de Pernambuco dizendo assim, por que mulher não pode fazer, por exemplo, elaborar um projeto relacionado à política pública, relacionado à economia e tal? Lógico que pode, né? Nós estamos capazes, quem tem capacidade para isso tem que fazer, mas eu acho que a gente tem essa diferença que eu estou te falando, desse olhar até com relação ao fato de ser mãe, esse olhar maternal e de empatia que a Ali falou. Uma coisa que foi feito até estudos para saber, por exemplo, por que os países liderados por mulheres se deram melhor na pandemia, né? A gente está aí, a gente tem Taiwan liderado por mulher, Nova Zelândia, Alemanha, todos esses países, né? Principalmente a Nova Zelândia, ela já está agora 6 anos no poder, né? Ela foi reeleita. Gente, é uma coisa assim, eu sigo a Jacinda Ardern, eu sou fã dela. Então, quando eu vejo ela falando com a população, que ela fala todos os dias quase, tem alguns pronunciamentos dela que eu choro. Eu choro porque eu vejo a emoção dela. Quando as crianças voltaram para a aula, eles tiveram um período de lockdown mesmo, né? Que nós não tivemos aqui no Brasil, vamos deixar isso bem claro. Então, eles tiveram um período de lockdown. Aí as crianças voltaram para a aula. Ela fez um dia antes um pronunciamento para dizer para os pais, olha, fiquem tranquilos, porque eu cuidei de tudo, nós distribuímos todos os kits, os protocolos vão ser cumpridos. Gente, eu chorei no pronunciamento dela. Olha, e Cláudio, até assim, não é só na política, né? Se você for ver os números das mulheres que perderam, da população brasileira que perdeu o emprego durante a pandemia, a maioria das pessoas que conseguiram se recolocar no mercado ou se reinventar, tá? Abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio, dar a volta por cima, foram as mulheres. Por quê? Tem alguma coisa, né? Agora, tem uma coisa que eu vou botar o dedão aí na ferida, para não perder. É o seguinte, por que nós temos uma população com maioria de mulheres e uma população política que dá quase nenhuma mulher? Por que as mulheres têm tanta dificuldade em votar em outras mulheres? A mulher não é a gente está descobrindo agora, né, Fê? Nos movimentos, tudo que a gente precisa ser unida. Não importa se é esquerda, se é direita, a causa da mulher é uma só. A mulher, infelizmente, é uma classe desunida. Porque se houvesse, por exemplo, se as mulheres votassem nas mulheres, a gente já teria uma proporção parecida, né? Exatamente. Mas, Cláudio... Obviamente, os números mostram que isso não está acontecendo. Cláudio, mas assim, a inserção da mulher na política é muito recente. Esse é o primeiro ponto. E a gente está tendo que mostrar que a gente tem capacidade para isso, né? Sabe assim, quando o filho jovem começa a sair e começa a mostrar para o pai aos poucos que ele pode confiar, que ele não vai fazer besteira? É mais ou menos isso. A gente está nessa fase probatória. Essa que é a realidade. A sociedade precisa ver que a mulher que cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, trabalha e paga boleto, também é capaz de transformar o mundo na política. A gente está nessa fase probatória. Muita gente não acredita nisso. Sim, porque aí eu vou fazer uma pergunta que é sobre isso. Há quem diga aí que se tivéssemos mais mulheres, né, no comando, o mundo seria muito mais amigável. Ponto. Mas também há quem diga que seria quase um inferno na Terra, pois as mulheres são muito intensas. Né? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não seria nenhuma coisa nem outra. Eu acho que seria um mundo justo. Se a gente tem metade das mulheres, a gente precisa ter metade das mulheres. É justo. Se nós somos metade da população, se nós somos metade da população que sustenta as casas, nada mais natural do que a gente ser metade dos cargos políticos no país. E é uma coisa que vai acontecer, Cláudio. Querendo ou não, vai acontecer. Agora, Cláudio, posso te contar uma coisa que é super interessante? Claro. Por exemplo, a gente vai entrar para a política, mulher, né? Então, vou falar da minha experiência também.
as pessoas sempre me perguntam, mas, Gil, e o que você tem, o que você faz, ou o que você fez, que você se sente capaz de entrar na política? Aí eu me lembro, tipo assim, que tem um monte de pessoas eleitas, vereadores, deputados, que mal terminaram o ensino médio, né? E assim, a mulher, é cobrado da mulher até uma capacitação fora do normal para entrar na política. Tá aí, a Fer falou, ela está fazendo pós em políticas públicas, eu também. Então, assim, a gente foi buscar pós, a gente foi buscar estudar, porque a gente precisa debater e precisa estar lá em cima. O nosso nível não pode ser mais ou menos. E é na política e fora dela, porque nas empresas, no meio do empreendedorismo, é a mesma coisa. Mas você não entende que na política existe essa exigência da mulher? Tipo, uma cobrança assim, mas o que você sabe de tal coisa? Né? Você entende da economia do município? Você entende coisas? Mas peraí, o vereador fulano de tal, será que ele... E por que isso não é cobrado também, por exemplo, dos candidatos homens? Uma coisa óbvia, nós temos hoje um presidente que não sabe de que caminhão caiu, né? Por que não se cobra da mesma forma para os homens? Porque era um espaço deles, nós somos intrusas, você está entendendo? A gente está entrando no espaço que não era nosso, Cláudia, historicamente. Então, a gente tem que mostrar que a gente tem capacidade para estar lá, que a gente tem conhecimentos super, assim, num alto nível para fazer parte, e ainda a gente fica na fase probatória. Vamos ver se ela vai dar conta, né? Então, nós temos um atraso histórico, Cláudio, não dá para negar, né? A gente está tentando conquistar isso. A gente já mostrou que a gente pode fora da política, agora a gente está tentando mostrar que a gente pode na política. Outra pergunta, vocês tiveram uma experiência eleitoral ano passado. Que aprendizado vocês trouxeram dessa última eleição, a participação de vocês? Você diz um aprendizado de vida? Desse meio político, né? Vocês, a partir da participação de vocês ficaram mais incentivadas a continuar trabalhando nesse processo eleitoral, na política, ou vocês falam, esse ambiente aqui deixa quieto, vou para outro caminho? Cláudio, exatamente esse ambiente que você fez assim, é que me dá muita vontade de continuar. Porque eu sei que eu não sou igual, que eu sou diferente, que esse ambiente pode ser transformado. E a gente que quer fazer essa transformação precisa participar. A gente não pode ficar de fora vendo o que a gente não concorda e criticando sem fazer uma tentativa de mudança. Eu lembro que quando terminou as eleições, nós perdemos tal, meu filho de 16 anos falou, mãe, agora você vai parar, né? Você vai sair desse negócio. Eu falei, meu filho, eu vi muita coisa que não me agradou, e é por isso mesmo que eu vou continuar. Porque eu quero, sim, tentar fazer diferente. Eu posso nunca ser eleita para cargo nenhum, mas enquanto eu estiver trabalhando, eu posso, sim, inspirar outras mulheres, trazer outras mulheres comigo, para que a gente possa tentar transformar, sim, essa sociedade e esse ambiente estranho aí que você está dizendo, com essa carinha que você fez. É muito calo. Só o fato de fazer parte de uma campanha já chama muita atenção das pessoas ao seu redor, as mulheres. E você se torna uma pessoa, uma referência. Então, que a gente seja uma referência positiva, que, tipo, a gente participou dessa campanha, né, não saímos vitoriosos, mas que a gente está continuando aí com os projetos e que vão ter outras eleições e que a gente ainda quer que se cumpra, né, Fer? Que os valores que a gente tem dentro da política, que é tão diferente disso que tem sido praticado hoje. Eu acho que se a gente quer a mudança, a gente tem que fazer parte dela, e não simplesmente recuar e deixar que as pessoas mal intencionadas entrem e façam outras coisas. Ô, Cláudio, todo mundo que eu contava que eu era candidato falava, você tá louca, viu? Você tá onde? Você tá se enfiando, você não precisa disso. É uma reação, de meio que reação padrão. Mas eu queria agora, para encerrar esse nosso bate-papo, qual vai ser, daqui para frente, o projeto de vocês duas? O que vocês querem dentro da política? Vocês vão disputar novas eleições? Vocês vão participar mais de bastidores?
que vocês pretendem? Cláudio, olha, eu não tenho nada definido ainda com relação a 2022. Eu faço parte do partido, do Podemos. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou, tanto como secretária aqui da Executiva Municipal, como na Secretaria-Geral do Podemos Mulher no Estado do Paraná, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Estou trabalhando bastante. A gente está com um projeto, uma campanha muito legal do Podemos Mulher, para que a gente possa ouvir as demandas das regiões, para transformar isso em ações, projetos de leis e planos de governo. Então, a gente está trabalhando bastante com esse grupo. Estou, sim, analisando a possibilidade de ser candidata em 2022, mas é algo assim que eu acho que tem que acontecer naturalmente. A gente faz parte de um grupo, tem que ver o que é importante para o grupo. Eu não sou de correr, né, dos desafios. Se tiver que ser um desafio que eu vou enfrentar na minha vida, eu vou enfrentar sim, mas eu pretendo continuar trabalhando e fazendo o meu papel aí para a sociedade de alguma forma. Sim. Eu também, eu não tenho planos concretos para 2022, mas eu, como a Fê, tipo, eu também, nós estamos aí com vários projetos, e se acontecer de ter uma oportunidade de fazer parte das eleições de 2022, tenho certeza que é isso, nós não vamos fugir da raia, né? A gente vai estar lá para concorrer. Mas eu acho que tem a mesma posição da Fê. Antes disso, tem tanta coisa para acontecer. Eu acho que a gente está aí numa fase muito delicada, o país todo passando por uma fase delicada, e a gente tem, sim, como participar de decisões, né, levando isso, né, para as pessoas que já estão lá nos representando, né. Foi muito importante agora, no evento que a gente teve para tomar posse, né, Fê, que nós tivemos um apoio dos nossos 3 senadores aqui do Paraná, então teve essa abertura, sabe, de participar os senadores, os prefeitos do Paraná e tudo, o presidente, né, da nossa estadual, o César, né, César Silvestre. Isso. Então, assim, a gente recebeu um apoio que a gente sabe que a gente pode querer fazer algumas coisas que a gente vai ter abertura para dizer, vamos ajudar a gente a fazer isso? E a Carol fala isso, né, Lê? A Carol Arnes fala isso, que a gente não vai fazer só política nas eleições, a gente tem que fazer política sempre, todos os dias. O fato de ser ou não ser candidato é algo que, com o tempo, você vai percebendo quem se destaca no partido, quem tem mais chance, porque é óbvio, quando a gente tem mandato, as coisas são mais fáceis, é a gente que decide, mas com o tempo, com o trabalho que a gente vai fazendo, realizando no partido, as pessoas vão se destacando e a gente vai sentindo quem tem mais chance e quem tem menos chance, e as coisas vão se decidindo por aí. Por isso que não tem nada definido. Mas estamos aí, envolvidas em tudo, até aqui. Eu quero agradecer demais a participação de vocês duas. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Alessandra. E se você ainda não se inscreveu no maior blog do sul do mundo, da Vila Recreio, que é importante que se diga, né? O blog e também o canal Paçoca com Cebola, inscreva-se. Sempre algum bate-papo interessante para você. Até mais. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigada.